Olá, amigos do YouTube. Nós temos recebido várias perguntas a respeito de febre amarela por causa desse surto, especialmente em Minas Gerais. As pessoas querem saber se devem tomar vacina, se não devem. Eu acho que posso falar de febre amarela porque eu tive febre amarela no ano de 2004. Eu fui para a Floresta Amazônica, tenho um trabalho de pesquisa ali na área do Rio Negro, através da Unip, e já fui mais de 100 vezes para aquele lugar. Eu tinha tomado uma vacina contra a febre amarela quando eu era menino, aos 23 anos, 23, 24 anos. E aí, dessa vez que eu fui para lá, uma visita muito curta, a trabalho mesmo. Cheguei em Manaus na quinta-feira à noite, já fomos direto lá subindo o Rio Negro, e voltei no sábado à noite. Domingo de manhã estava ótimo, ainda corri bastante, uns 12, 13 quilômetros, depois fui almoçar com a família. À noite eu acordei, mas com frio, um arrepio de frio, batendo os dentes, foi um calafrio. De início eu achei que era frio mesmo, mas aí resolvi colocar o termômetro, estava com quase 40 graus de temperatura. No dia seguinte eu acordei bem, fui trabalhar, mas meio cansado. Eu voltei mais cedo para casa e tive outra vez o mesmo quadro de febre alta. E no terceiro dia, porque isso começou no domingo para segunda-feira ainda fui trabalhar, no fim do dia começou, na terça ainda voltei a trabalhar, no fim do dia estava meio cansado, febre alta, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira eu levantei cedo, tomei banho e tive que deitar outra vez de tão cansado que eu fiquei. E aí comecei a me vestir para ir para o trabalho e a minha mulher apareceu e falou: não, senhor, com essa cara você não vai trabalhar de jeito nenhum. Na própria quinta-feira fui internado e aí fui só piorando. E uma piora assustadora, com febre alta, dor muito forte nas costas, nos músculos das costas, mas forte de ter que tomar morfina para essa dor. A febre amarela dá um quadro parecido com a dengue, tem esse começo abrupto assim, do nada aparece um febrão, só que tudo que acontece com a dengue, na febre amarela acontece pior. Ela a gente chama de uma doença bifásica, como a dengue. Passa os 3 primeiros dias, daí alguns começam a melhorar e ficam bons, e outros começam a ter a forma ictérica da doença, quer dizer, é a forma que o fígado vai entrando em insuficiência e você vai ficando amarelo. É uma doença grave. A mortalidade geral é calculada em mais ou menos metade dos casos. Não há remédio contra o vírus da febre amarela. O tratamento consiste nas medidas de apoio para a redução dos sintomas, hidratação e impedir que você piore mais depressa ainda. Eu cheguei a uma fase muito difícil da doença, com febre alta, com icterícia, fiquei completamente amarelo. A fase que eu cheguei, a mortalidade vai a 80%. Eu tive a sorte de estar entre os 20%. Talvez tenha sido protegido por aquela vacina lá atrás que eu tomei quase na adolescência. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma dose só da vacina. Os infectologistas aqui no Brasil recomendam 2. A primeira e a segunda repetida pelo menos 10 anos depois. Aí vocês vão, mas eu já tomei há 15 anos. Tudo bem, toma agora. Bastam 2 doses. Por que eles recomendam isso? Porque a febre amarela a vacina da febre amarela pode dar problemas. Ela é feita com o vírus vivo. Mais ou menos 1 a cada 400 mil indivíduos que tomam a vacina acaba tendo um quadro semelhante à própria febre amarela. É 1 a cada 400 a 800 mil. Por isso é que não podemos pegar e vacinar a população inteira. Imagine, nós chegamos aqui numa cidade como São Paulo e vacinamos 10 milhões de pessoas. Se 1 a cada 400, para facilitar as contas, faça aí 1 a cada 500 mil pessoas vai desenvolver febre amarela. A chance de cada uma, quando se vacina a ter a doença, é irrisória, né? Precisa 500 mil, você precisa ser muito azarado para ser justamente esse. Mas se você vacina 10 milhões,
para cada 1 milhão de vacinados, você vai ter 2 casos de febre amarela causados pela vacina. Em 10 milhões, você vai ter 20 casos. Qual é a chance de quem mora em São Paulo, vive em São Paulo, pegar febre amarela? É 0. Aí, vacinar vai ser pior do que o possível risco da doença, que é nenhum. A febre amarela se divide em 2 grupos, a chamada silvestre, que é aquela adquirida com os mosquitos que picam macacos, e a urbana, que é transmitida pelo Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite AIDS, Zika, que transmite dengue, chikungunya. Então, existem condições para ela se tornar urbana, mas o fato é que o último caso de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942. Até agora, os nossos serviços de saúde pública têm sido eficientes a ponto de impedir o aparecimento da febre amarela urbana. Então, quem é que tem que se vacinar? Se você já tomou uma dose da vacina, o risco é pequeno, mas o ideal é que se já se passaram 10 anos dessa primeira dose, toma a segunda dose. Se você não vai viajar para essas regiões onde existe febre amarela, não há por que sair correndo atrás da vacina. Isso é muito importante. Se você vai para essas regiões, aí sim, aí você tem que tomar, pelo menos a primeira dose. Quantos dias antes? 10 dias antes. Ah, mas eu já tomei uma dose, a Organização Mundial da Saúde diz que uma basta. Siga a orientação dos infectologistas brasileiros. Eu tomei uma dose só e tive febre amarela. E não custa tomar a segunda dose, pelo menos 10 anos depois. Por quê? Porque todas as complicações que acontecem na primeira dose. Não acontecem na segunda. A segunda dose é uma dose muito mais tranquila. Um outro mito é dizer, pessoas com mais de 60 anos podem se vacinar? Podem sim. E por que às vezes os médicos contraindicam nessas pessoas a vacina? Os médicos contraindicam quando essa pessoa vai, por exemplo, para o Sudeste Asiático. Você vai para Bangkok. Tem febre amarela em Bangkok? Não. Mas eles exigem que você saia do Brasil com a vacina. Então não há por que você pegar uma pessoa que teoricamente tem um pouquinho mais de chance de ter complicações e vacinar nesse tipo de situação. Então essas pessoas são liberadas da vacina porque elas não têm necessidade de receber. Isso não quer dizer que se elas forem para uma zona onde o vírus está se disseminando, elas não possam e não devam fazer a vacina. As experiências que eu vivi com a febre amarela, com a internação hospitalar e o tempo que eu fiquei em casa, eu descrevi nesse livro aqui, O Médico Doente. E no livro eu conto o que aconteceu e faço algumas reflexões sobre esse contato com uma doença muito grave que te leva à beira da morte.